dia, obrigado por este momento de estarmos aqui. O Senhor sabe quanto meu coração está alegre de estar aqui, principalmente pelos louvores que foram ministrados. O Senhor usou grandemente a boca da nossa irmã Andréia. Quanto o Senhor falou comigo nesse instante, nesse culto, em tantas palavras, que somos gerações eleitas, que somos a tua geração, aquele povo que o Senhor escolheu para te adorar, escolheu para edificar o teu nome, para glorificar o teu nome aqui nessa terra, Senhor. Que possamos fazer isso hoje e sempre, Senhor, que possamos cumprir o nosso propósito aqui. Enquanto estivermos aqui, Senhor, que ainda possamos cumprir a tua vontade, o teu querer, fazer somente a tua vontade. Glorifica o teu nome na nossa vida e através das nossas vidas. Eu que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido. Eu já poderia ir, né? Depois desse louvor, depois dessa ministração, depois dessas confirmações, a palavra que eu queria deixar hoje é sobre relacionamento. Aquilo que Deus vem ministrando no meu coração já há algum tempo. Pegando o gancho da Vanessa, o outro dia que ela ministrou aqui, ela fez um comentário de que naquela semana ela buscou muito ao Senhor, ok? Que ela iria ministrar no domingo. Mas e a outra semana anterior? E a outra semana anterior? E a semana seguinte, como seria? E aí Deus vem falando comigo sobre a questão de relacionamento. A Priscila, minha mais nova, me mostrou um joguinho no celular. E eu peguei aquilo e comecei por brincadeira. E às vezes eu me deparo muito tempo no celular fazendo aquilo. Ou vendo Instagram, ou vendo YouTube. E quanto tempo eu passo orando? Quanto tempo eu passo buscando a palavra? Quanto tempo eu passo assistindo uma pregação? Quanto tempo eu tenho buscado? Será que eu tenho dado 10 minutos, 1 hora, 2 horas por dia buscando, tentando? Está no trânsito, está em todo lugar. A palavra diz orar sem cessar. Será que a gente está nessa comunhão? É isso que ele vem me cobrando já há algum tempo, já há alguns meses. Relacionamento. Há uns mês e pouco, 2 meses atrás, eu estava dormindo e acordei por volta de 3 horas da manhã e simplesmente eu não dormia mais e fui até umas 5 fritando ovo, né? De um lado para o outro e tentando e tal. E eu falei assim, não, vou levantar e vou pegar a Bíblia, vou buscar alguma coisa, o Senhor fala comigo e tal. E orei, busquei, pedi uma direção de Deus. E Ele me deu Salmos 97:1. Aí só o primeiro versículo, tem todo o Salmo lá, mas só a primeira parte do primeiro versículo diz assim, o Senhor reina. Se eu entender, já disse isso para algumas pessoas, se eu entender que o Senhor reina, tá aí? O Senhor reina. Se eu entender que Ele reina, eu poderia ter voltado a dormir. Qualquer noite. Essa noite eu levantei 4 vezes para urinar, né? Tomei muita água ontem, tereré. Mas enfim. Fui no banheiro, voltei e dormi. Beleza, mas aquela noite não, eu passei em claro. E se eu entender que Ele reina, acabou minhas preocupações. Agora, mais ainda, se eu deixar Ele realmente reinar, aí eu não preciso acordar mais. Só para ir no banheiro, né? Para não fazer xixi na cama. Mas, enfim. Então, a questão é o seguinte. Será que eu tenho deixado? E aí ele começou a me confrontar, né? A hora que você está em desespero, o que você faz? Porque você estava num desespero nessa noite. E você não conseguia dormir. Você tentava pensar em um monte de coisas, possibilidades, situações. Como será? Como que eu vou resolver isso? Que jeito vai ser? Mas se acontecer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer aquilo outro. E aí? Mas não foi sobre isso que eu vim falar, não. Vim falar sobre uma questão de relacionamento. Eu fui procurar no dicionário e relacionamento vai falar sobre relacionar-se. Ficou quase elas por elas. Mas aí algumas coisas do Google, eu achei lá um ponto que dizia assim, um relacionamento saudável precisa de ter alguns pontos principais, como o diálogo, a confiança, o respeito e o amor. E aí, relacionamento com o pai, quantas vezes o pastor Veronese falava que você ora até Deus falar com você? E eu falava assim, como?
Sou eu o único que estou falando? Como que eu vou escutar Deus? Então eu preciso de orar. Na realidade não é o que você fala, é o que Ele fala. Mas será que eu estou ouvidos, ou atento, ou pronto, ou sensível para ouvir Ele falar? Ou só estou querendo mostrar as minhas falas, as minhas razões, as minhas necessidades, o meu eu, e aí? E o Ele? E o que Ele fala? Muitas vezes o que Ele fala não é o que você quer ouvir. Já sofri, já passei várias dessas situações. Deus me dá uma direção, me deu a direção. Desculpa, era melhor não ter perguntado. Perguntou, agora faz, né? Ou paga o preço. Entendeu? Então, essa é a questão. O relacionamento precisa de diálogo. Ainda mais um relacionamento com o Pai. Ele quer que você fale as suas necessidades, as suas dores, as suas questões. Mas Ele também quer falar. Ele quer te dar direção. Ele quer te orientar, Ele quer te conduzir. Confiança, Ele confia em mim, né? Senão eu não estaria aqui. Senão eu já teria ido para a Caixa Prego já há algum tempo já. O pastor bem sabe. Alguns anos atrás ele me chamou e falou, olha, vem cá. Tua sepultura está assim. Ou você se reconcilia e Deus te libera dela, ou... E eu disse para ele na época, e volto a dizer, já disse isso aqui algumas vezes, e volto a dizer, na minha mente, na minha cabeça, o que passou no meu filminho naquele dia eram 3 dias. Não era muito tempo. Terceiro, respeito. Então, segundo, eu preciso de confiar nele. Ele vai me falar, Ele vai me dar direção, eu preciso confiar que Ele reina, eu preciso confiar que Ele faz tudo por mim, que Ele tem o melhor por mim. 10 mil cairão ao teu lado, 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita. Estava pensando nesse texto e estava imaginando que, eu acho que há uns 40 anos aproximadamente, estou com 48, uns 40 anos, 37, 42 anos atrás, Cubatão, lembra, Araújo? Que tinha aquele monte de casinha, passava o gasoduto por baixo e teve uma explosão. E eram várias casinhas, parece nego de beira de rio, que é aquelas casinhas de madeira, aqueles tablados em cima. Não sabia se era uma represa, se era um lixão, o que era embaixo. Existiam aquelas casinhas. E o que me traz à memória é que uma casinha, o que aconteceu foi que explodiu tudo, né? Acho que deve lembrar disso. Explodiu tudo, mas ficou uma casinha do meio do nada. Parecia até um arranhado de madeira, de explosão, de entulho, e uma casinha lá. E aí o que eu me lembro do relato da mulher com os filhos foi que ela percebeu um calor perto, nas paredes, mas ela orou e continuou com os filhos e dormiu. Imagina que a hora que eles acordaram, não vou cair não, mas a hora que eles acordaram, abriram a porta e olharam, não tinha nada. Não tinha vizinho, não tinha nada. Houve uma explosão, explodiu tudo. Se ainda tiver, acho que foi na Globo que passou isso. Cortou. Foi na Globo que passou isso há uns 40 anos atrás. Explosão de Cubatão. Era uma serva do Senhor. E aí Deus a livrou. Com certeza essa mulher tinha um relacionamento com Deus. Um respeito. E para finalizar, o amor. A comprovação do amor dele por nós é nítido, né? Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nos perdoar, para nos dar vida eterna. Tantas coisas que ele já fez por nós, tantos livramentos, tantos cuidados, às vezes um pequeno desejo, né? O pastor Meirelles já disse isso algumas vezes, mas uma vez ele estava com desejo de comer um pão da ceia, acho que era isso. E de repente, no outro dia, alguém levou. Várias coisas, tantos desejos, o combustível que acabou ali perto de Bálsamo, e alguém passou e viu o peixinho atrás do carro, botou, trouxe o Edivaldo que trouxe combustível. Tantos pequenos detalhes, né? Ele demonstra o carinho, demonstra o amor dele por nós. A questão é que eu tive conversando com o pastor Marcos esses dias, e eu estava falando para ele em relação de que muitos seguem sinais.
lá no passado, lá na Bíblia, você vai ver que muitos seguem os sinais, seguem os milagres. Se puder colocar aí para mim, João 6:2. E a grande multidão seguia porque via os sinais e operava sobre eles, sobre os enfermos. Será que nós temos seguido a Deus pelo que Ele faz, pelo que Ele pode fazer? Porque aí essa multidão seguia Ele justamente pelo que Ele podia dar, pelo que Ele podia fazer. Lucas 8, 45 e 46. Lucas 8, 45. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, as multidões te apertam, pressionam e dizes: quem me tocou? 46. E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu o poder. Aquela mulher estava já há alguns anos naquele fluxo de sangue, mas ela sabia que dele poderia vir a cura dos seus problemas, a situação, né? Mas eu volto a dizer, nós estamos procurando a Deus pelo que Ele pode fazer por nós. A Andréia disse, eu vou citar algumas falas, mas vamos lá. Nós o adoramos pelo que Ele é, ou adoramos Ele pelo que Ele faz, ou temos um relacionamento com Ele pelo que Ele é capaz de fazer, ou pelo que Ele já fez, ou porque Ele vai fazer o dia de amanhã, ou simplesmente pelo que Ele é. Ele é e ponto. Simples. São coisas simples. Poucos seguem a palavra. Lucas 17, do 11 ao 19. Ele diz: e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, aos quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. Este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Ou seja, ele salvou 10, ele curou 10, apenas um voltou. E aí eu, em dado momento, conversei com o pastor Marcos, e outro dia também tinha conversado com ele. Parece ser meio injusto, né? Parece ser meio injusto buscar a Deus só pelo que Ele pode fazer. Mas quantas vezes eu fui assim injusto? Quantas vezes eu busquei a Ele só pelo que Ele podia me fazer? Só o que Ele podia me livrar, só o que Ele podia fazer por mim? Quem me deu a vida, quem me livrou da morte, quem fez tudo é Ele. E eu ainda buscando Ele somente pelo que Ele pode me dar, só por interesses. Não buscando Ele exatamente pelo que Ele é. Foram um bom tempo para poder entender isso. Então, a primeira pergunta, né? A Aninha não está aqui. Precisamos que Deus manifeste o seu poder para que o sigamos? Precisamos que Deus faça alguma coisa por nós para que a gente possa seguir a Ele? Eu creio que a maioria aqui são irmãos, são servos do Senhor. Será que precisamos de que Ele continue nos fazendo algo para que a gente possa estar na presença dEle? Atos 8, do 5 ao 8. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção que Filipe dizia, porque ouviam e viam os seus sinais que ele fazia.
pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Ou seja, mais uma vez, e o 8, até o 8. Desculpa, até o 8. Então, mais uma vez, eles estavam ali seguindo o Felipe, eles estavam ali acompanhando tudo, porque ele estava fazendo maravilhas naquela cidade. E aí, uma segunda pergunta. Será que eu e você estamos dispostos a viver o evangelho de unex-se a si mesmo? Com certeza, Felipe estava num outro lugar. E aí, Felipe foi ali. Depois, Felipe apareceu no caminho de Damasco, se não me engano, e foi falar com o egípcio. Como que é? Egípcio. Ok. E aí? Né? Será que eu estou disposto a negar as minhas vontades, negar os meus planos, as minhas diretrizes, as minhas vontades, para poder seguir e fazer a vontade dele? Um exemplo simples disso daí, mas muito forte. Gênesis 22, o 2 e o 3. Ele disse: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã e de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque e seu filho, e cortou-lhes lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. A gente sabe da história que já tinha um outro filho, né? Mas não era o filho da bênção, não era o filho que Deus tinha prometido, Ismael. E aí também Abraão sabia que Deus ia mandar fazer o holocausto, ainda que sacrificasse o menino, se ia ressuscitar o menino, se ele ia dar outro menino, alguma coisa, Deus iria fazer. Porque Deus tinha uma promessa para ele, que ele ia ser um pai de multidões, de gerações, né? Nós somos descendentes de Abraão. Então ele tinha essa certeza, mas ele se dispôs, ele levantou. No versículo 2, toma agora teu filho, teu único filho. Para Deus era o único, né? Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece o holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Ou seja, Deus falou e ele fez. Será que eu estou disposto a ouvir Deus e o que ele falar para mim eu fazer? Assim como alguma pergunta que eu já fiz para ele, e ele me deu a direção e, no fundo, não queria fazer aquilo. Mas mesmo sem pergunta, será que no dia a dia a gente está sensível à sua voz? E ele nos dá uma direção? E a gente levanta e se prontifica e sai, ainda que seja do seu único filho? Talvez é fácil ler a história, talvez é fácil pensar e imaginar. Né? De repente o seu trabalho, de repente sua família, de repente alguma questão. Agora eu quero que você faça assim. Agora eu quero que você vá em tal lugar. Agora eu quero que você leve a palavra. Agora eu quero que você faz isso. E aí no versículo 12, Deus estava ali testando Abraão. Não porque Deus não conhecia Abraão, né? É porque talvez o próprio Abraão não se conhecia. Assim como muitas vezes eu não me conheço. Em certo momento da minha vida, eu disse para o pastor: o senhor confia em mim? Porque eu não confio nem em mim. E aí, em dado momento, outro dia eu escutei ele dizendo: eu confio na palavra. E a palavra pode mudar você, pode mudar qualquer pessoa que seja. Então eu confio na palavra. Talvez se na época ele tivesse falado: eu confio na palavra, mas naquele momento ele soube me dar a resposta. Mas posteriormente ele mostrou: eu confio na palavra, está aqui ó, a palavra. Eu sei que ela pode transformar. E ela poderia transformar você naquele momento. E ela transforma a cada dia. O seminário que tivemos aqui, final de semana, sobre cura e libertação, quando teve o Rogério Marucci, lá na Rua Amazonas, foi ministrado sobre
cura e libertação, sobre rejeição no ventre. Eu tive uma revelação, uma direção de Deus. Eu orei do jeito que Ele me falou. Orei, pedi a Deus para que preparasse um momento, uma situação toda. E aí fui. Um belo dia, parei o carro na beira da rua, assim. Minha mãe saiu para fora, ela estava com uma camisola grande e foi pegar alguma coisa. Eu fui dar alguma coisa para ela e ela encostou na porta assim. Eu falei, mãe, preciso te fazer uma pergunta. E independente da sua resposta, Deus já me deu a resposta. Eu só quero confirmação da sua boca. Eu sei um pouquinho da história, mas eu queria saber da sua boca. Exatamente. E ela falou, pode falar o que é? Eu falei, a senhora foi para o médico dizer que tinha um cisto no ovário. Um cisto no ovário, um cisto interno, e que precisava se tratar. E o médico disse que o seu cisto tinha 4 meses de vida. E qual foi a sua primeira resposta? E a primeira resposta foi, não, é um cisto. Não, agora não. 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 E aí isso foi feito uma quebra. Na hora nós oramos, pedi, falei, mãe, Deus já me mostrou isso. Pode ficar tranquila. Mas ela disse, mas logo em seguida eu te amei. Amém. Glória a Deus. Eu te amo também. E orei com ela e falamos. Hoje, talvez, devido à idade ou alguma questão, ou se aquilo doeu para ela, mas enfim. Às vezes ela fala que talvez não foi bem assim, eu amei, mas na realidade houve uma palavra. Só precisa de uma palavra, um pensamento não, porque o inimigo não leu o seu pensamento. Mas se falar, não era a hora, agora eu estou terminando isso, eu estou terminando uma faculdade, agora eu estou terminando trocar o carro, eu estou não sei o quê, agora eu não posso, agora não dá, agora eu estou numa dificuldade. E aí simplesmente aquilo para mim tinha zerado. Mas no sábado à tarde, na ministração aqui, foi falar sobre as questões, as consequências, né? Como se você caçar uma capivara e depois pedir perdão pro capitão Souza, ele vai te perdoar, mas a multinha ou a prisão vai vir. As consequências vai ter que pagar. Né? E aí tinha umas consequências. E foi falado aqui no sábado à tarde. Violência, ciúmes, vários detalhes. Quando eu estava ali na livraria, quando eu fui me encaixando. Na hora que ele falou para orar, eu acredito que eu deve ter sido o primeiro a chegar aqui. Tanto que aquilo me fazia mal, eu não sabia de onde vinha. Uma das minhas orações diárias, ou quase que várias vezes, arranca de mim tudo aquilo que não te agrada. E tinha tanta coisa que eu não sabia qual era a raiz, qual era o motivo, por que estava ali. E aí, na hora ele esteve orando, foi uma bênção, liberou um peso, saiu uma carga, saiu. Então, eu tinha já visto a questão da rejeição antigamente, mas não tinha tratado a consequência. Tinha algumas consequências que estavam ali. E precisavam ser tratadas, né? Cura interior, realmente. Houve uma cura interior. Foi muito forte. Então, voltando a dizer, será que a gente está disposto a se relacionar com Ele, acima de todas as coisas? Quando Ele te dá uma direção, você vai lá e faz? Quando Ele te falar para não só pegar a leitura de uma casa, mas simplesmente bater palma e liberar uma palavra? Mas será? Mas não sei o quê. Ontem, essa semana, na segunda-feira, o marido de uma funcionária minha teve um problema e foi preso, etc. Baixou alguns vídeos que não deveria ter baixado. E foi um pouquinho sério, mas enfim. E aí, na terça-feira, o patrão dele trabalha 22 anos lá, trabalhava 22 anos na empresa. E o patrão dele simplesmente, olha, você ou faz pedidos de conta ou eu te mando por justa causa. E aí sem direito a nada. Não, beleza, ele não quer receber nada, ele só cria o fundo de garantia. Pelo menos era um amparo dele, né? 22 anos de serviço, sem poder sacar o fundo de garantia. Então, pelo menos, não matou, não roubou, não fez nada. Errou, fez o erro dele, etc. Ele está ciente disso, vai pagar por isso, mas enfim. Simplesmente
Aí ela chamou, nós conversamos com ela na segunda, conversamos com ela na terça de manhã e falou assim, olha, quiser trazer seu marido aí, o Marcos conversa com ele e tal. E eles entraram na minha sala, minha sócia estava lá, falou, e daí do momento ela saiu. Falei, ó, desculpa, eu conheço o evangelho, mas não é bem parecido com esse. O evangelho que eu conheço, não existe nada tão difícil que não possa piorar. Eles acharam que eu ia alisar, né? Não, fica tranquilo, vai dar tudo certo, não. Falei, não existe nada tão difícil que não possa piorar. E a outra questão é o seguinte, do evangelho que eu conheço, Deus pode mudar o coração do rei. O rei agora, quem é o patrão dele? Só simplesmente para fazer o acerto, não precisa pagar um centavo para ele, é isso que vocês querem? É só liberar o fundo de garantia? Deus pode mudar o coração do rei. Só isso. Conversamos algumas coisas e tal. A hora que foi para orar, ela já, não, tudo bem, vamos embora. Saiu, eu acabei nem orando, mas liberei essas duas palavras. E fui embora, né? Eles foram embora e eu fiquei na minha sala, orei um pouco, conversei, depois vim para casa, etc. E hoje, pela manhã, para minha surpresa, ela estava lá trabalhando e tal. Em dado momento, ela virou para mim e falou assim, Marcos, ontem nós fomos no hospital por causa da minha tosse, não sei o que, tal. E na hora de ir embora, meu marido pisava no freio do carro e o freio estava lá embaixo e não freava o carro. Deu problema. Nós fomos até o hospital. Depois, para vir embora, foi um sufoco, porque não tinha freio o carro. E da Santa Casa é o Pouso Bom. Então ele apertava lá no fundo, 2, 3 segundos depois que o carro começava a segurar. E ela entendeu, não existia nada tão ruim que poderia piorar. Lembrando que o carro pegou um cachorro na pista há um tempo atrás, a moto também bateu. Veio uma sequência de coisas difíceis, né? E eu simplesmente liberei aquela palavra, não existe nada tão ruim que não possa piorar. E hoje de manhã ela veio e falou isso. E eu falei, não queria rir, né? Não queria ficar feliz, mas simplesmente cumpriu. Mas a outra palavra, na hora que eu vim embora do serviço, era umas 4 e pouco, vim para casa, tomei um chuvisqueiro de moto, tranquilo, sossegado, mas eu vim conversando com Deus. Falei, Deus, eu já ministrei a tua palavra outras vezes, já senti paz no coração, já senti fogo ardendo, já ministrei coisas da minha carne, já ministrei no teu espírito. Até esses dias eu assisti um videozinho no YouTube, fui ver que se eu ministrar aqui coisas da carne, pode ser que eu convença 1 ou 2 pessoas, mas já vai desconvencer, porque é coisas da carne. Mas se eu ministrar algo do coração de Deus, do Espírito, então o Espírito vai convencer, vai ter mudança. E aí então simplesmente eu vim orando nesse sentido e falando, Deus. E até sexta, eu montei todo esse esboço. E aí de sexta teve o seminário, no sábado, na sexta, no sábado, no domingo, e aí segunda, terça, está zerado. Parece que o Senhor está tão distante de mim. E fui para casa nesse sentido, falei, Senhor, né? E fui, preparei lá minha janta, 4 horas da tarde, e comecei a comer. Uma sopinha que só eu como, né? Mas enfim, aí estou lá comendo a sopa, e aí simplesmente o telefone me liga, e ela falou assim, seu Marcos, eu queria falar com o senhor, desculpa estar te incomodando. Eu falei, não, pode falar. Pode falar, o que você precisa? Ela falou assim, eu estou ligando porque meu marido está lá para fazer o acerto com o patrão dele, e Deus mudou o coração do rei, e ele vai fazer o acerto com meu esposo. Não sei se vai pagar um centavo, não sei se vai liberar o fundo de garantia, não sei. Só sei que ela ligou e falou assim, eu precisava de contar isso para o senhor. Porque além da situação ruim que poderia piorar, essa foi a segunda palavra, que Deus poderia mudar o coração do rei. Deus mudou o coração do rei. Então eu estou aqui contando o senhor para honrar. Tá? Eu falei assim, não, toda honra e glória é para Deus. Sabe, aí depois disso, minha esposa, se eu posso dizer isso, mas está aqui para poder escutar isso, porque na realidade ela viu minha reação na hora e eu comecei a chorar depois que eu desliguei o telefone, porque eu senti o amor de Deus. Eu falei, eu estou te sentindo tão distante, será que eu existo, o Senhor existe? Será que está tudo tão vazio, tão longe? E aí de repente eu comecei a chorar com aquilo. 2 simples palavras, uma para piorar a coisa e a outra para melhorar, né? Totalmente fora, não é tipo assim, ó, faz isso que vai dar certo, assim, depois você faz aquilo, depois faz aquilo. Não, foram 2 situações contrárias. E as 2 foi na veia. E não fui eu, né?
E aí o que acontece? Então eu comecei a chorar e minha esposa falou assim, você não vai me falar o que aconteceu? Eu falei, não. Você vai no culto à noite? Vou. Por quê? Você vai contar? Vou. Então tá bom. Mas enfim, é isso aí. Então, simplesmente, às vezes a gente acha tão incapaz, tão impossibilitado, tem tantas outras pessoas, né? Sem contar o pastor Veronese, mas tem Carlinho, conhece demais palavra, né? E aí? Muito mais apto, né? Tantos outros. Posso ficar citando nomes, mas tantos outros mais aptos que eu. E aí, simplesmente ele me escolheu nesse instante para estar aqui. Mas ontem lá na empresa, e às vezes na rua, e às vezes no mercado, e às vezes no trânsito, o que nós estamos edificando? Um ciclista que não respeita o sinaleiro? Hein, ciclistas? Ou respeitando os sinaleiros? Não estou falando de vocês, não, estou falando de mim. Uma vez eu fui com isso na cabeça, fui subir a rua Amazonas, peguei uma viatura atrás de mim, eu olhei e falei assim, Senhor, né? Sinaleiro por sinaleiro. Parei, esperei. E parecia que saía de um, o outro fechava. E chegando nele, não dava tempo. Sinaleiro por sinaleiro. Vai. Você não quer fazer certo? Você não quer fazer? É simples, é fácil. É fácil você me obedecer, é simples. Só parar de ser você e ser eu, pronto. Vamos lá. De fazer a sua vontade. Quem aqui tem promessas do Senhor que ainda não se foram cumpridas? Tem? Tem aí, Júlia? E aí eu tive pensando sobre isso. Tem também algumas promessas que ainda não foram cumpridas. E qual é o meu maior anseio? Que elas se cumpram, porque Ele prometeu e Ele não é homem para que minta, que Ele é justo, ou que o Filho dele retorne. Porque se eu estiver preocupado só com as minhas promessas que Ele tem para mim, talvez eu sirva só pelo que Ele pode me dar. Mas se eu anseio a volta do seu filho, então provavelmente eu adoro pelo que Ele é. São simples, né? Coisas simples que elas se falam. Andréia diz que somos edificadores, estamos para edificar. João 14, do 12 ao 15. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai e tudo quando pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Será que nós estamos dispostos a realmente fazer a vontade do Senhor? Porque Ele está nos dando uma promessa aqui, que tudo que a gente pedir no nome dEle, que a gente pode fazer as mesmas obras que Ele. E aí, em dado momento, numa conversa com o pastor Marcos, eu disse assim, pergunta número 2. Por que não temos mais esses sinais, essas manifestações do poder? Na igreja, no nosso meio. Talvez antigamente era mais fácil ver paralíticos andando, cegos vendo. Talvez antigamente era mais fácil de ver coisas, né? Poder explícito, assim, de Deus mesmo, operando milagres. E hoje talvez coisas normais, mas os anormais, né? Esses grandes, só para atrair multidões? Não, infelizmente muitas multidões vão seguir a Deus só pelo que Ele pode fazer. Mas essas coisas também poderiam acontecer aqui dentro. E não só aqui dentro, em todos os lugares onde a gente for. Como ler a luz de uma casa e de repente tocar e liberar uma palavra e a pessoa ser curada e ser transformada. Um paralítico andar. Você já viu? Nunca vi. Pessoalmente não.
Se eu perguntar para o pastor Veronese, eu acredito que sim. Tantos outros, mas eu particularmente nunca vi. Vi outras questões, mas algumas eu nunca vi. Eu só vejo na palavra, eu sei que elas existem, ou já existiram. Mas elas também estão possíveis a nós. E aí por quê? Se as pessoas de antigamente buscavam a Deus porque Ele podia dar, hoje não é diferente. Hoje, muitas vezes, eu busquei pelo que Ele pode me dar. Mas Ele também disse que Ele operava milagres. Ele fazia. Já contei um testemunho aqui, que a palavra, em nenhum instante não vejo, ou eu não me recordo, um dia Ele falando com um homossexual, e um dia voltando do sul, parei em Campo Mourão para dormir, de um serviço de táxi que eu fui fazer, e na volta eu passei de carro, assim, tinha alguém na beira da pista, eu sabia que era um ser, não sabia o que era. E aí eu olhei pelo retrovisor assim, parei, dei ré e voltei, entrou um rapaz moreno, trajado de moça, e entrou dentro do carro e começamos a conversar. E eu falando assim, Senhor, logo pela manhã, muito cedo. E aí, Senhor, né, me dá uma palavra, me dá alguma palavra. E fomos conversando. E em dado momento, de Campo Mourão para cá, tem um lugar que passa numa vilinha. Eu lembro até hoje da cena. Uma lombada, aí umas panelas que vendem na beira da pista, como se fosse, passa dentro da cidadezinha. Aí depois outra lombada, e aí segue. Então, justamente na primeira lombada, Deus falou assim, o padrasto. E aí, em dado momento, eu virei para ele e falei assim, foi o seu padrasto, né? E ele, quem te contou? Não, só para poder entender. A situação que você se encontra hoje é exatamente por causa do seu padrasto, foi isso? E aí? A Bíblia não me fala que ele falou com homossexuais. E ali naquele instante, na hora que o menino deixou, eu cheguei num ponto que você vira para o estado de São Paulo, para bem num trevo, vira para o estado de São Paulo, e naquele trevo do lado esquerdo era um prostíbulo. Então o menino desceu ali para poder ficar ali no prostíbulo. E naquele instante eu mandei a mão na coxa dele assim e disse assim, entrou aqui um homossexual, mas pode sair daqui um homem de Deus. Pode sair daqui um homem. A escolha é sua. Talvez nunca mais você vai me ver. Mas a escolha é sua. Você vai sair daqui o mesmo homossexual que entrou aqui, ou você vai sair daqui um homem. Quer mudança de vida? Procura uma igreja. Não esse lugar. Procura uma igreja. Não estou te falando de placa. E simplesmente saí. Deu alguns quilômetros e comecei a rir. Rir de alegria, feliz. Porque eu fui ver, nossa, não me lembro de nenhum ponto onde Jesus fala que falou com homossexual. E aí depois me caiu a ficha em si, falei assim, mas tudo que ele fez não caberia em livros, né? Entendeu? Então, não é porque não está relatado, não quer dizer que ele não fez. Né? Então, mas mesmo assim, pude liberar uma palavra, pude falar ali. E aí, quantas vezes nós estamos dispostos ou sensíveis a isso? Quantos quilômetros foram até essa palavra vir e que entrou na veia? Porque essas manifestações de poder acabam não acontecendo hoje, porque esses milagres, vamos dizer assim, muitas vezes não acontecem hoje, por causa de mim, por causa das minhas prioridades, por causa do joguinho que a Priscila me ensinou, por causa do Netflix, do YouTube, da bicicleta, da caminhada, do trabalho, de tantas outras coisas. Por causa do meu tempo, por causa da minha... Eu não tenho tempo para pedalar. Acorda de madrugada, vai dormir mais tarde. Não, mas eu não tenho tempo para orar. Nossa. Pede para ele te acordar às 3 da manhã. Não precisa pôr relógio, não. Ele te acorda. Mas será que eu estou disposto? É justo hoje, está friozinho, está chovendo, está gostoso. É um preço, né? Como a Andréia mesmo disse, vai valer a pena. Vale a pena. Mas é um preço para se pagar. É um preço para se fazer. Se a gente quer ver mais de Deus, nós precisamos de mais de Deus. Começa em mim, né? Jeremias 29, 13.
E buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Ele permite ser encontrado. Ele permite ser achado. Mas eu tenho que buscar Ele de todo o meu coração. Não é apenas em alguns momentos durante o dia. Não é apenas a oração que eu faço antes de dormir, ou a hora que eu acordo. Me livra do mal desse dia, perdoa os meus pecados. Abençoe esse alimento, em nome de Jesus, amém. Não, Ele quer um pouquinho mais de relacionamento, um pouquinho mais de cuidado. Isaías 6:8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: envia-me a mim. Esse foi o texto que eu fiz a abertura, né? Muitas vezes a gente pede isso para Deus. Pede para ser usado por Ele. Mas muitas vezes não estamos dispostos a pagar o preço. Talvez seja só uma frase bonita de se falar. Quantas vezes eu já disse isso? Mas quantas vezes Ele falou: olha, é você que eu quero. Nesse momento, nessa situação, é você que eu quero usar. Não, mas você precisa de buscar mais minha face. Você precisa de jejuar, você precisa de orar, você precisa de ler a palavra. Quanto mais você lê, quanto mais você lê, quanto mais você lê, aqui grava mais? Não. Não penso assim. Quanto mais eu leio, mais eu gravo? Não penso assim. Mas quanto mais eu leio, mais fácil o Espírito Santo me trazer a memória. Porque senão, se eu não precisasse de ler, ele poderia mostrar a Bíblia inteira para qualquer leigo. Não que eu seja alguma coisa, não, muito pelo contrário. Mas eu preciso de ler. É a mesma coisa do crente ir fazer a prova, não estudou nada e falar: Deus, me dá a direção aqui, me ajuda aqui. Ajudar no quê? Você não fez nada. Você não estudou nada. Você não estudou minha palavra, você não estudou o manual do usuário, né? O manual do fabricante. A Donepa a gente dizia isso muito, né? A Bíblia é o manual do fabricante. Você não estudou nada disso, que jeito você quer? Só quer recitar os versículos fáceis, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele falar, tudo ele fará. Só as coisas boas. No mundo tereis aflições, mas tens bom ânimo, eu venci o mundo. Só isso. É? E quando ele fala: dá teu filho, teu único filho. E quando ele fala: negue-se a si mesmo, não vai por aí, muda. Foram tantos profetas, né? Hoje eu estava fazendo uma inalação agora há pouco em casa, devido a estar com o peito meio cheio de secreção. E aí passou como se fosse um filminho na cabeça, né? Lá atrás, vamos imaginar aqui que existe um Deus criador com as suas criações, os seus anjos. E aí, pelo fato dele ter, e não foi um erro dele, foi uma escolha, pelo fato dele ter dado o livre-arbítrio, aí simplesmente um cara lá achou que era o máximo, se revoltou com ele, e mais um terço foram expulsos. Logo em seguida ele foi e fez a terra, montou tudo, fez tal, criou homem, criou mulher. Daqui a pouco o homem foi lá e pisou na bola também, né? Aí depois o que ele fez? Ele, bom, então já que eu tinha um relacionamento pessoal, não deu certo, agora eu tinha um relacionamento na virada do dia, também não deu certo, então agora eu vou mandar os profetas. Quantos profetas foram mortos? Quantos profetas foram aceitos? Ora, vai buscar o Senhor, ora, 3 dias, depois você me dá a palavra que eu vou obedecer. E aí na hora que vieram falar a palavra, eu falei: não, você está mentindo, não é isso que a gente vai para fazer, a gente vai para o Egito, não é para fazer o que você está falando, você está mentindo. Quantos profetas foram crucificados? Depois veio o próprio Jesus. Ouviram? Também não. Muitos deles não ouviram. Crucificado, mas ressuscitou. E aí ele deixa, para finalizar, o Espírito Santo.
que é esse no qual nós temos que ter um relacionamento diário. Esse sim está disponível a todos nós. Mas mesmo lá, a hora que existia só ele e os anjos, é o mesmo hoje, que quer ter o mesmo relacionamento. Em dado momento na virada do dia, em dado momento através dos profetas, mas hoje não existe mais. O véu se rasgou, está dentro de nós. Ele é tão grande, mas habita dentro de mim, me conhece, sabe das minhas necessidades. Parece meio louco, né? Meio confuso, mas é assim. Ele quer se relacionar comigo o tempo todo, mas será que 8 horas por dia eu durmo? 8 horas eu trabalho e 8 horas eu faço o quê? Ando 3 horas de bike, 2, 3 vezes por semana, jogo na internet, fico assistindo televisão, tomar banho, jantar, tal. No final da história, deu o quê? Entre levantar e dormir, 40 minutos, no máximo. Então, o que eu vim falar aqui nesta noite é justamente isso. É o nosso relacionamento. É o meu relacionamento que tem que aumentar. Não estou dizendo sobre Vanessa, não, mas aproveitando o que ela disse, que naquela semana ela se empenhou mais. Será que eu vou continuar me empenhando mais nos dias que eu for ministrar? Os dias que você for ministrar? Nos dias que nós formos fazer alguma coisa? Ou então nós devemos estar preparados a todo momento, a todo instante? Porque nós não sabemos o piscar de olhos quando vai acontecer. A volta dele. Hã? Ok? E para encerrar, a minha fala é exatamente isso. Que possamos estar dispostos a buscar de Deus. A buscar a Deus, mais e mais. Não só na necessidade, não só naquilo que Ele pode nos dar. Não só naquilo que Ele é capaz de fazer. Ou que Ele até mesmo que Ele prometeu. Mas que possamos relacionar com Ele sempre. A todo instante, né? Agora, pouco antes do início, o Bruno, o Eloy estava falando sobre, às vezes, pedalar sozinho, não é muito legal, né? Ou até mesmo correr sozinho, etc. Ontem o casal estava correndo junto, acho que foi ontem, né? Mas, enfim, o que acontece? Às vezes você fazer uma atividade sozinha junto foi duro. Às vezes você fazer uma atividade sozinho é meio difícil, né? Vai meio desanimando e tal. Eu, particularmente, já pedalei muitas vezes sozinho, eu até gosto. Eu sei que meu rendimento, eu poderia talvez andar mais quilometragem, poderia andar um pouco mais rápido, etc. Tal. Se tivesse em 2 ou 3, principalmente se for numa companhia entre irmãos, como nós temos aqui. Mas muitas vezes eu já pedalei sozinho e tive muitos momentos com Deus. Muitos momentos com Deus. Na maioria deles pedindo socorro, né? Porque às vezes eu me enfio em cada cilada, mas enfim, cada buraco eu falo, meu Deus, por que você veio parar aqui, né? Há muitos anos, 2014, 2015, eu sei que aquele queima bacon, mas chega lá na Nova Vida, continua reto, né? Em vez de virar para o cruzeiro, continua aquela estradinha reta, vai sair lá no cavalo, lá em cima. E o cara fechou a cerca lá, e eu nunca passei, só sabia que passava. E aí, um belo dia, eu fiz ao contrário. Então, quer dizer, não sabia o caminho de ida, mas eu fiz de trás para frente. E aí fiz, beleza, tal, foi tranquilo, foi mais ou menos. Na hora que eu cheguei tinha uns cachorros, passou, tal, beleza. Daí a segunda vez eu entrei de novo. Bom, eu gostei do caminho, vou lá fazer de novo. A hora que você sai da rodovia, assim, desce, entra numa cana, de repente faz um pé de galinha, mas tinha um monte de marca de unhas no chão, e estava aquele piseiro, como se algum bicho pequeno tivesse passado por ali e outros maiores estavam tentando pegar. E era coisa fresca, sabe? E aí eu olhava assim, aquela areia, o solão de rachar. Falei assim, senhor, me tira daqui, porque se aparecer qualquer coisa aqui, não tem força para sair daqui. É muita areia, pesa muito na pedalada, né? E aí, precisa de entrar num lugar desse sozinho. Podia estar pelo menos em 2. Ou então ali atrás do Porto Seco, uma vez fui com a Silvia, na hora que a gente subiu. Lá onde nós subimos, Ana Maria, esses dias. E aí nós passamos lá, desce, sai num corguinho assim, onde que a onça bebe água, né? E aí depois vira e sobe. E aí sobe e continua subindo. E aí, em dado momento, estava só eu e a Silvia no sábado de manhã, mas tinha um toroço, bem no meio, assim, num cruzamento, bem no meio, e era um negócio grande e fresco, estava brilhando.
E na hora que eu passei perto, eu só olhei assim, falei, cara, acabou de fazer. Ou seja, está por aqui. E aí eu continuei tocando, meio assim, né, tentando ver se eu apertava um pouquinho, a Silvia para trás. De repente o Espírito Santo falou, fica para trás, ela está com medo. Fica para trás. E aí eu diminuí a velocidade, eu vi que ela começou... né, viu? Aí ela começou a acelerar. Ela estava com medo. Né? Até eu estava com medo, mas eu não podia mostrar que eu estava com medo. Eu só estava pedindo, Senhor, me arranca daqui, tira esse trem daqui. O que era para ter um troço daquele tamanho? Podia ser um javali, javali avança. Podia ser uma onça que nós temos aí, avança. Se fosse um cachorro, poderia avançar. Né? Cada cilada. Então, pedalar sozinho, pedalar com a esposa, pedalar com os amigos, é muito bom, é interessante fazer as atividades. Mas esse momento com Deus é muito mais interessante. Seja em cima de uma bike, seja no seu escritório, né? Lá em casa, do lado da churrasqueira, eu chamo de escritório, onde eu tomo meu tereré, onde eu leio a Bíblia, etc. Seja um dia pescando, seja um dia viajando, seja no meio do trabalho, seja no banheiro, mas o relacionamento diário com Ele, né? Orar em línguas, tem um local específico, né? Não, orar constante, orar sem cessar. Orar sem cessar quer dizer que eu posso estar dirigindo e posso estar orando. Uma vez, voltando lá do Vale da Bênção com o pastor Silas, ele disse, eu via que ele estava mexendo com a boca assim, falando e tal, mas ele não estava falando, ele só estava mexendo com a boca, fazendo. E eu olhei aquilo, eu era jovem, estava numa Kombi, acho que era, voltando, vindo para Rio Preto, alguma coisa assim. E eu falei, o que o senhor está falando? Né? O que o senhor está fazendo? Eu falei, estou orando. Eu falei, mas como está orando? O senhor está dirigindo, né? Não tem que fechar o olho para orar? Eu falei, não, rapaz, eu posso falar com Deus a qualquer instante. Eu posso falar com Deus aqui, normal, estou conversando com Deus. Talvez você não esteja escutando, mas eu estou conversando com Ele. Então, às vezes, a gente tem essas limitações, às vezes eu me limito, eu vim de um tradicionalismo, então eu me limito a bater palma, eu me limito a ter as questões. Tinha um amigo que não falava com Deus quando eu estava no banho, que isso? Então, não temos essas limitações. Deus está disponível para nós, Ele mora dentro de nós, Ele habita dentro de nós, mas Ele quer se relacionar ainda mais conosco. Amém? Obrigado pela oportunidade, pela paciência. Que o nome do Senhor seja glorificado e possamos glorificar Ele ainda mais. Amém, queridos? Deus é bom, amém? Glória a Deus. Glória a Deus pela vida do Marcos. Na realidade, ele está falando que por 2 ocasiões o Senhor mostrou que a sepultura dele estava aberta. Só que quando eu fui falar com ele, ele ignorou. Eu falei, minha parte é só te dar o recado. Mas você faz o que você quiser da tua vida. Aí, daí a pouco, ele levou um pouco mais a sério. Graças a Deus ele está aqui, né? Deus é bom com a gente. Louvado seja Deus, que o Senhor te abençoe e que a cada dia Ele possa cumprir na tua vida todo o propósito dEle. Amém, queridos? Abra sua Bíblia aí, nós já vamos orar e ir embora. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículo de número 23, 24, 25 e 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 23 a seguir. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram, tu, Senhor, conhecedor de corações de todos, mostra-nos qual destes 2 tem escolhido, para que tome parte neste ministério
e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias. Diga assim comigo, e por voto comum, mais uma vez, e por voto comum, foi contado com os 11 apóstolos. Diga assim para o seu irmão, só que não. Eu vejo uma preocupação exacerbada acerca das eleições, se isso aqui ganhar, se aquele ali ganhar, querido, não vai mudar nada, o meu Deus continua reinando. Querido, nós já temos um governante. Pastor, a esquerda, a direita, o comunismo, querido, tudo isso é balela, quem reina é Jesus. E o reino dele nunca terá fim. Então há um peso, há uma pressão, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, senão vai acontecer, querido, não vai acontecer nada. Descansa o teu coração. Aqui também teve voto. E alguém ganhou, mas nunca participou, porque Deus colocou o apóstolo Paulo. Quem elege, irmão, é Deus. Para juízo da igreja ou para cumprir um propósito dele. Até outra eleição, tinha 3 principais candidatos. Eliabe, Abinadab e Samar. O que ganhou não estava na eleição no dia. Estava lá no pasto. Mas o profeta chegou, estava tudo preparado para a eleição. Quem é o cara principal aí? Quem é o cara que está ganhando nas pesquisas aí? Quem é o primeiro nas pesquisas? O Eliabe. O cara é alto, bonito, tem tudo para ser o cara. Deus falou, não é isso aí não. Então, querido, não deixe esse medo, esse negócio aí, querido, e não confie em homem, não. A tua salvação não está no nome do A, do B, a tua salvação vem do Senhor. Ore a Deus, vote com consciência naquilo que você acha que é a melhor decisão que você tem que tomar, mas sem esse negócio aqui, vai tributar a igreja, aqui vai fazer isso, vai nada. Meu Deus continua reinando. Sabe, não fica com essa angústia, com esse peso. O que vai ser, pastor? Vai ser aquilo que o meu Senhor determinar. Sempre foi assim, irmão. Nabucodonosor não fez o que quis. Senaqueribe não fez o que quis. Herodes não fez o que quis. Não vai ser esquerda, direita. Não, querido. Nós temos que continuar crendo no que ele pediu para nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A eleição que nós temos que ter, irmão, cuidado, é se nós temos sido esse povo que chama pelo nome dele, nos humilhamos, buscamos a face dele e nos convertemos dos maus caminhos. Essa é a eleição, esse é o maior voto que você pode ter. É esse quebrantamento, falou, Senhor, essa nação é do Senhor, nós já temos um governante, nós não precisamos de um outro governante, nós temos um governante superior a todos os governos. Então, querido, exerça o seu direito, sabe, você tem um direito de escolha, mas não confie no homem, confie naquele que está acima de qualquer governo, porque o homem pode te decepcionar, mas o Senhor não. Se coloque de pé, vamos orar. Pastor, mas a gente pode tornar uma não sei o que, querido. Eu creio, irmãos, que o reino de Deus é o que vai fazer diferença. E Deus não reina se a igreja não se posiciona. Agora a igreja confia num homem que vai resolver o problema. Não, irmão, Deus está contando é com a igreja, um posicionamento da igreja. Não tem homem nenhum que vai resolver nada. O que vai resolver é quando ele tiver lugar para reinar na tua casa, na minha casa, na tua família. Reinar. Quando ele reina, irmão, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Pai, nós apresentamos as eleições. Não é o medo da urna, não é o medo da esquerda, não é, ó Pai querido, confiando ou não na direita, mas nós confiamos e entregamos o Brasil nas tuas mãos. Que o Senhor reine nessa nação.
e que o Senhor estabeleça o teu querer e a tua vontade, Pai. Não é o Matias, ó Pai, não é o Barsabás, não é o Eliabe, não é o Abinadab, não é o Samar. Pai, o Senhor, ó Pai querido, em uma eleição foi derrotado por Barrabás. Barrabás te venceu, mas o Barrabás, papai amado e querido, não pôde fazer nada. Pouco tempo depois deixou de existir, mas o Senhor continua no controle de todas as coisas. Pai, abençoa os céus da nação brasileira, abre o entendimento, papai querido, não permita que haja essa sangria desatada, esse medo, essa discussão acerca, papai querido, como vai ser se isso aconteceu, se aquilo outro acontecer, mas que nós possamos descansar nas tuas promessas e saber que o Senhor é o que está acima de principados, potestades, príncipes, dominadores desse mundo tenebroso. Pai, o Senhor continua, como nós ouvimos no Salmo 97 aqui, o Senhor reina. Muitos governantes querem reinar, mas o Senhor já reina e o teu reino não terá fim. Abençoa, Senhor, não permita que nada aconteça fora da tua vontade. Mas se o Senhor tem um propósito, Pai, de julgar a tua igreja e de permitir até que alguém venha, papai querido, como o Senhor permitiu certa feita Senaqueribe, Pai, em tudo iremos te dar graças. Mas nós entregamos, Pai, o destino desta nação nas tuas mãos e não na mão de homem, seja ele quem for. Nós entregamos o destino dessa nação ao teu senhorio, para que o Senhor continue fazendo a tua vontade, no nome de Jesus. Amém, queridos? O Senhor te abençoe, vá em paz, no nome de Jesus.